Olá a todos! Hoje vamos mergulhar numa teoria, uma teoria fascinante e, vamos ser honestos, bastante especulativa, que vira de cabeça para baixo a nossa ideia do que é a matéria. A ideia é que tudo o que nós vemos, tudo o que tocamos, é só a pontinha do iceberg de uma realidade muito, mas muito mais profunda. Vamos lá então conhecer a teoria arcónica. E é esta a pergunta que está no coração de tudo. Ela desafia-nos a pensar: e se as partículas que aprendemos na escola, os prótons, os neutrões, e se eles não forem o fim da linha? E se forem apenas a manifestação de algo ainda mais fundamental? Ok, vamos começar pela base, pelo alicerce de toda esta ideia, a chamada matriz arcónica. O que a teoria diz é que, por baixo do mundo quântico que nós tentamos entender, existe outra camada, uma ainda mais fundamental. Pensem nela como o tecido do qual a própria realidade é feita. A física como a conhecemos já nos deu um mapa incrível do átomo e das suas partículas. Mas a teoria arcónica chega e pergunta: sim, mas e o que vem antes disso? E se os próprios prótons e neutrões não forem bolinhas sólivas, mas sim outra coisa? E aqui está a resposta da teoria: o arcon. Em vez de pensarmos em partículas como pequenas pedras, imaginem que os prótons são mais como acordes de uma guitarra. São formados por 3 notas fundamentais que vibram juntas, em perfeita harmonia. Essas notas, essas vibrações primordiais, são os arcons, e é a sinfonia deles que cria a matéria que nós conhecemos. E a ambição disto, é gigantesca. O objetivo não é só descrever uma partícula nova, é criar um modelo que explique tudo, desde um simples próton, passando por toda a tabela periódica, até a complexidade da vida. Tudo a partir da dança destas pequenas unidades vibrantes. Mas claro, uma ideia, por mais bonita que seja no papel, tem de ser posta à prova, certo? Como é que se pode sequer começar a verificar se estas vibrações de arcons conseguem mesmo formar alguma coisa estável? Bem, a resposta hoje em dia é ligar um supercomputador e simular. E este era o primeiro grande desafio, é o primeiro teste de fogo. É uma coisa teorizar, mas outra completamente diferente é ver se um grupo de arcons virtuais, a vibrar num ambiente digital, consegue, por si só, organizar-se e ficar junto. Se não houver estabilidade, a teoria toda cai por terra. Então, para este primeiro teste, o que é que os investigadores fizeram? Criaram um modelo simples: 6 arcons dispostos no anel. O objetivo era fazê-los vibrar em uníssono, como um grupo de músicos que tenta acertar a mesma nota ao mesmo tempo. E para isso começaram a mexer nos botões. A força com que se ligavam uns aos outros, a energia que era injetada no sistema, tudo à procura daquela combinação perfeita. Agora imaginem, o computador a correr milhares e milhares de cenários diferentes, cada um com um pequeno ajuste nos parâmetros, todos à procura daquela receita mágica que fizesse a estrutura virtual estabilizar. A grande questão no ar era: será que eles iam conseguir criar um próton virtual a partir do nada? O resultado? Está aqui. Um fracasso quase total. A pontuação final de coerência, que é a medida de quão estável e sincronizada a estrutura estava, foi 0,02%. Na prática, zero. O sistema simplesmente não se organizou. Foi um caos. A conclusão era impossível de ignorar. O modelo estava incompleto. Os arcons, sozinhos, não tinham o que era preciso para formar matéria estável. Faltava uma peça crucial neste quebra-cabeças. Então, que peça é essa que falta? A teoria vira-se para um sítio surpreendente e aponta para uma partícula que, normalmente, é vista como, um ator secundário no núcleo atômico, o neutrão. E a pista veio desta citação, da própria fonte da teoria. A observação é que a estabilidade a sério não se encontra num próton isolado, mas sim em átomos como o hélio, que têm neutrões. Isto foi um clique. Talvez o papel do neutrão tenha sido completamente mal interpretado até agora. E isto, acreditem, é uma mudança de paradigma. De repente, o neutrão deixa de ser só um tijolo a mais para dar peso ao núcleo. Ele passa a ter um papel ativo, dinâmico. A sua função não é construir, é afinar, harmonizar. A analogia perfeita é pensar em auscultadores com cancelamento de ruído. Os prótons vibram, eles criam a música principal do átomo. Só que, inevitavelmente, aparecem vibrações indesejadas, dissonantes, aquilo que podemos chamar ruído. E é aí que os neutrões entram em ação. Eles funcionam como uma esponja, absorvendo todo esse ruído e deixando passar apenas a melodia pura, a vibração estável e coerente. Ok, agora com esta nova peça do puzzle no lugar, o neutrão como estabilizador, a teoria ganhou uma nova vida. E com isso veio o teste final.
Será que este modelo consegue explicar o mundo real? Será que ele consegue prever as propriedades dos elementos que nós conhecemos, como o carbono e o oxigênio? Vamos olhar para o carbono, a base da vida. A teoria arcónica sugere algo incrível. A famosa capacidade do carbono de formar 4 ligações químicas não vem de uma regra abstrata sobre eletrões. Não, vem diretamente da sua geometria. É um anel hexagonal de prótons, perfeitamente estável, que por natureza oferece 4 pontos de encaixe perfeitos para outras ligações. A geometria, pura e simples. E o oxigênio? A sua natureza superreativa, aquela fome que ele tem por eletrões, é vista aqui de outra forma. É uma busca por harmonia vibracional. A sua estrutura de Archons mais densa tem o que a teoria chama de ressonâncias abertas, espaços por preencher. Isso se torna um ímã para o fluxo de energia, o que explicaria na perfeição o seu papel central na respiração e no metabolismo. E agora, preparem-se, porque é aqui que a teoria dá o seu salto mais ousado, mais filosófico. Ela sai do mundo da física e da química para propor uma ligação direta entre esta matriz de vibrações e a própria consciência. Para fazer esta ponte, a teoria introduz um conceito completamente novo, o éon. Não pensem no éon como uma partícula, pensem nele como uma unidade de consciência individual pura. Segundo esta visão, o éon existe num plano não físico e está, por assim dizer, à procura de um veículo, de uma estrutura material que seja complexa e estável o suficiente para ele se poder ancorar e finalmente experienciar a realidade. E de repente tudo se encaixa. Nesta visão, a vida e a consciência não são acidentes cósmicos, são quase uma receita. O carbono, com a sua geometria perfeita, constrói o palco, a estrutura. O oxigênio liga a energia, o motor que mantém tudo a funcionar. E quando se tem uma estrutura estável e um fluxo de energia constante, cria-se o lar perfeito para o éon, a consciência, poder habitar. E no fundo esta é a grande visão, a imagem final da teoria arcónica. Ela propõe que a vida, a biologia, é a ponte milagrosa que liga 2 mundos. O mundo invisível das vibrações subquânticas, a matriz arcónica, e o mundo da experiência consciente, do éon. E terminamos com esta pergunta, que fica a ecoar. Se esta teoria tiver ponta de verdade, se a matéria é, na sua essência, música organizada, e a nossa consciência é aquilo que se sintoniza com essa música, então o que é, afinal, a realidade? É uma pergunta que vai muito além da física. Toca no âmago do que significa existir.